Olá, esse é o Bosch Talks, o podcast para discutir e repensar o mundo e nossas vidas sobre a perspectiva da inovação, da sustentabilidade e dos impactos dessas transformações na sociedade e nas nossas vidas. E se você quiser fazer parte do nosso programa, todos os meses, através das nossas redes sociais, abrimos a caixinha de perguntas A Bosch Responde. A sua participação é muito importante para nós. E hoje vamos conversar sobre inteligência artificial no mundo do trabalho. O uso da inteligência artificial nas empresas não é mais uma tendência, já é uma realidade. Já estamos tão íntimos dela que a chamamos de IA. Uma pesquisa da Bosch, feita com mais de 11 mil pessoas, que já está na sua terceira versão, a Bosch Tech Compass, ela revelou que mais da metade dos entrevistados já usa a inteligência artificial no trabalho. O mais recente relatório do Fórum Econômico Mundial aponta que quase um quarto dos empregos vai mudar nos próximos anos em razão dessa tecnologia. Que mudanças são essas? Como que a gente pode se preparar para os novos tempos? É sobre isso que vamos conversar hoje, sobre a interação humana com a tecnologia, sobre as habilidades que podem e devem ser desenvolvidas para acompanhar as transformações e aproveitar ainda mais as oportunidades. E quem vai nos guiar nessa viagem é um time de especialistas aqui da Bosch. Eu posso garantir que eles estão aqui presencialmente, não são avatares de inteligência artificial. Eu estou aqui hoje com a Amanda Sá, que é responsável pela área de inovação e transformação digital da Global Business Service da Bosch América Latina e pela Academia de Talentos Digitais aqui da Bosch. Oi, Amanda. Olá, Aline. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Muito obrigada pela presença. Também vamos conversar hoje com Mariana Antoniali, que é gerente de treinamento da Bosch para a América Latina. Como vai, Mariana? Tudo bem? Bem animada de estar aqui com vocês hoje também. Muito obrigada. E vamos contar ainda com Gustavo Beltramini, que é especialista em atração de talentos da área de recursos humanos aqui da Bosch. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Aline. Muito bom estar aqui com vocês, com a Mari e com a Amanda. Vai ser um papo legal. É um prazer ter a participação de todos vocês aqui nesse episódio do Bosch Talks. E para começar a nossa conversa, eu gostaria de partir de 2 estudos. Um deles, da consultoria McKinsey, que aponta que mais de 70% das empresas no mundo já estão adotando alguma forma de IA. Seja na automação de tarefas rotineiras, seja na análise para tomar decisões, a tendência é de crescimento. Outro estudo é aquele que eu citei na abertura do podcast, o relatório do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro das profissões. E ele diz que 23% dos empregos estão sendo transformados pela inteligência artificial. Então, Amanda, vamos entrar nessa conversa contando para a gente quais são os setores que devem passar por mudanças aí, pela inteligência artificial. Bem, Aline, a gente vê hoje que basicamente todas as áreas, né, e a maioria dos setores já estão sendo transformados, né, com a inteligência artificial, mas algumas áreas elas realmente têm um impacto maior, mais significativo. E aí, através desses estudos, né, a gente vê que áreas como tecnologia, informação, área de mídia, de comércio atacadista, de varejo, também a parte de serviços financeiros, e serviços operacionais são as áreas mais impactadas, né? 71% desses funcionários que trabalham, que atuam nessas áreas, eles já veem hoje que tem um impacto significativo com a inteligência artificial. E quando a gente fala de Brasil, esses serviços operacionais é onde mais tem buscado profissionais da área de tecnologia para suportar nas atividades do dia a dia, que são atividades rotineiras dentro das organizações, mas muito repetitivas e operacionais. E aí é onde a gente vê a maior parte da transformação acontecendo. E não são apenas vários setores que estão sendo transformados pela inteligência artificial. São também várias funções dentro desses setores. Não são só algumas áreas específicas ligadas à tecnologia. Então, eu gostaria de começar lá do começo, bem do começo, que as pessoas procuram emprego, né? Então, Gustavo, de que maneira que a IA ela pode alterar
aí esse processo de contratação de profissionais, seja na competência do profissional e também na parte de organização da área de recursos humanos, né? Boa. Bom, vamos lá. A IA, no fim, ela vai auxiliar em muitos pontos para a gente, então o RH também não fica fora dessa transformação. Falando um pouquinho do começo, né, quando a gente, falando numa parte de processo de recrutamento, é um ponto muito importante para a gente e é uma parte de bastante detalhe quando a gente fala de recrutamento e seleção. Então, a IA ela auxilia muito nesse processo de triagem também das pessoas, quando a gente fala de qual que é o melhor perfil para o melhor descritivo da vaga, ou até qual que é a melhor forma de fazer um descritivo de vaga. Então, ela auxilia para a gente também dentro do RH para criar uma vaga atrativa para o mercado, mas também no momento de triagem da gente encontrar quais são os melhores talentos que fazem o match ali com o descritivo das nossas vagas. Claro que, né, a gente fala que não elimina o fator humano. Então, a gente ainda tem um recrutador, uma pessoa por trás desse processo para tomar a decisão. Então, a IA ela não toma a decisão por nós, ela só vai fazer muito bem treinada o melhor match, encontrar os melhores perfis para a gente ter um processo de aculturamento melhor, mas também para a gente ter um match legal entre a pessoa e o descritivo da vaga e a competência e a atividade que vai ser executada. E vale, então, utilizar a IA para melhorar o currículo? Com certeza, assim, acho que esse é um ponto bem legal. Assim, a IA também pode contribuir para a gente, no fim, né? Então, como eu posso me preparar para uma entrevista, como eu posso preparar e melhorar o currículo. Então, também é usada a tecnologia para a gente conhecer o que o mercado está olhando, o que o mercado está pesquisando e para a gente se preparar melhor para os momentos. Uma entrevista ainda não vai ser feita por um robô, eu diria que nesse momento, mas que no fim também a gente pode se preparar com a IA para poder chegar nesse momento mais tranquilo e até mais confiante para um processo de entrevista. E depois que a pessoa foi contratada, como que a inteligência artificial está sendo usada na área de recursos humanos para avaliar aí o desempenho dos colaboradores? Legal. Quando a gente fala de desempenho, a gente ainda tem, eu diria que um fator humano mais forte ainda do que o processo de recrutamento, né? Uma avaliação de desempenho hoje, a gente fala que feedback ele é muito construído com confiança e vínculo, né? E isso a IA talvez não construa, né? O vínculo, a questão da confiança e um feedback bem estruturado, ele depende ainda de um ser humano olhando para o comportamento. Então, no fim, quando a gente fala de avaliação de desempenho e de entregas, a gente também fala de comportamento. E o comportamento depende do dia a dia e do contato humano. O que a IA pode favorecer muito nesses momentos é de como você estrutura um feedback tanto para um líder quanto para um liderado. Então, ela pode ser uma grande aliada para a construção de um feedback bem desenhado, eu diria. Claro, feedbacks mais estruturados têm, né, impactos maiores na vida das pessoas. E a gente também tem dados de pesquisas que líderes que dão mais feedbacks aos seus liderados têm pessoas mais satisfeitas e mais felizes no mercado de trabalho. Então, a IA vem nessa linha de como ela pode auxiliar numa estruturação de um feedback. E também, claro, para alguém que está num momento de receber um feedback ou de falar de desenvolvimento de carreira, como que ela pode também se preparar, né? Então, a gente tem ferramentas, por exemplo, um Askbot, um ChatGPT, que vai te trazer as tendências de mercado do futuro. Então, se você colocar a área que você está, né? Por exemplo, eu sou da área de RH, o que tem de tendência para 2025, falando a curto prazo? Ela vai te trazer, talvez, o que o mercado está olhando. Então, isso auxilia as pessoas na preparação para olhar para as competências, para o que desenvolver, porque no fim também é difícil a gente decidir o que a gente quer se desenvolver olhando puramente para o que a gente vive. É legal a gente também ter a IA como uma aliada para a construção desses conteúdos. E aproveitando o assunto para os nossos ouvintes que têm vontade e querem trabalhar na Bosch, como que funciona, Gustavo? Bom, vamos lá. Primeiro falando um pouquinho dos nossos canais de carreiras, né? A gente tem o bosch.com.br/carreiras, que é onde a gente publica todas as nossas vagas. A gente tem também muita coisa publicada no nosso LinkedIn, Bosch Brasil, então também acompanhem por lá. E a gente tem também a rede social Bosch Carreiras no Instagram. São redes que a gente compartilha bastante vaga e bastante dica também. No fim, a gente fala que não só o processo seletivo, mas de como você participa dele da melhor maneira. E estão nesses canais distribuídos as nossas vagas e onde a gente compartilha e publica todas as nossas oportunidades. E a Bosch tem um centro de treinamento para colaboradores, né, Mariana? Que você é responsável. Então, conta um pouquinho para a gente desse centro de treinamentos, como que ele funciona, como que é. Existe algum tipo de função que está sendo ou vai ser mais impactada aí pela IA? Bom, falando um pouquinho do BTC, que é o nosso Bosch Training Center, é a nossa área de treinamentos aqui na Bosch, para desenvolver as competências que são
necessárias para o nosso negócio. Então, a gente está falando desde coisas bem operacionais, como normas, né, normas legislativas aqui, até questões bastante estratégicas. E contando um pouquinho, né, sobre funções que tendem a ser mais impactadas, eu acho que a Amanda trouxe um pouco isso no discurso dela, né? Sim, teremos impactos em questões operacionais, né? A gente já está vendo isso acontecer aqui na Bosch. E, por isso, a tendência é de transformação nas atividades, nas funções que a gente tem no mercado de trabalho. E, Amanda, as lideranças, elas também serão impactadas? Com certeza, né? Quando a gente fala de transformação, né, além da gente também tentar entender o cenário, né, de como a tecnologia ela pode impactar tanto os processos quanto pessoas, é importante que a liderança esteja apta a guiar e suportar os colaboradores nessa jornada. Então, é muito relevante, né, que todos os colaboradores, mas também liderança, estejam alinhados no que tem de tecnologia e como isso pode afetar os processos. Os profissionais, eles estão cada vez mais interessados na inteligência artificial. A gente percebe em reportagens, artigos, mesmo no nosso dia a dia, no trabalho, no bate-papo com os colegas, nas redes sociais. Um levantamento do LinkedIn confirma isso. As conversas sobre o assunto na plataforma, elas aumentaram 70% entre dezembro de 22 e setembro do ano passado, 23. Então, quais os benefícios que a inteligência artificial ela pode trazer para os colaboradores, Mariana? Ela tende a aumentar a eficiência? Definitivamente, eu acho que o ganho de eficiência é a grande promessa. Eu não acho que é só promessa, a gente já está vendo isso acontecendo, né, nas operações. Mas tem bastante coisa que ela não vai conseguir substituir, né? Quando a gente fala de competências que estão por vir aí, né, não por vir, mas que não vão ser substituídas, a gente está falando de pensamento crítico, né? A IA, ela vai ajudar a gente a ganhar eficiência quando a gente consegue analisar muito mais dados do que nós, como humanos, conseguiríamos. Mas eu estou falando ajudar. Por que eu estou falando ajudar? Porque a tomada de decisão, assim como o Gustavo colocou ali no exemplo de recrutamento, ela continua centrada na gente, como ser humano. Então, assim, o que a gente vai precisar para continuar desempenhando a nossa função, vamos dizer assim, em parceria com a IA, em colaboração com a IA. A gente está falando de pensamento crítico, a gente está falando de pensamento analítico, a gente está falando de liderança, a gente está falando de ter curiosidade, né? São coisas que, bom, pelo menos num curto prazo, a gente não vê essas competências sendo substituídas pela inteligência artificial. Então, você ouvinte, fique ligado que essas competências ainda devem ser desenvolvidas e são muito importantes aí para o futuro. A inovação, ela faz parte aqui do DNA da Bosch, né? Desde a fundação, investimos no desenvolvimento tecnológico, na criação de tecnologia para a vida. O que a Bosch tem feito nesse cenário de crescimento de IA, Amanda? Uma das primeiras ações, né, que são relevantes para a nossa organização, para se manter competitiva, são ter profissionais qualificados para conseguir trazer a inovação, né, que é esperado e trabalhar em soluções. E aí que entra a DTA. Então, a DTA já foi até um tema aqui do podcast, em alguns episódios anteriores, né, a nossa academia de talentos digitais. A gente começou esse programa há uns 3 anos, e o propósito do programa, né, é que nós tenhamos aí pessoas preparadas para lidar com essa transformação que a gente está vendo tecnológica. O programa, falando um pouquinho de como ele funciona, né, ele tem a duração de 2 anos. A Bosch tem uma parceria com o Senai, onde traz conhecimentos mais básicos em relação à linguagem de programação. E, a partir daí, depois tem aulas com mentores Bosch, né, então colaboradores que atuam nas unidades de negócio, onde eles suportam não só entender um pouco de como funciona o business, né, de quais são os processos que a gente tem dessas unidades de negócio, mas também entender quais são os processos e como aplicar soluções ali dentro, além de suportar, né, com que as pessoas também vivam desde o início a questão da cultura da nossa organização, que é muito importante. E o que a gente quer com esse programa é que a gente tenha os melhores dos melhores, né? Um dos grandes sucessos é quando a gente fala região de Campinas. A gente tem, em média, 300 mil jovens nessa idade, entre 16 e 19 anos.
E quando a gente começa o processo seletivo, a gente vê que a empresa, né, a Bosch, ela é uma empresa atrativa para a questão de tecnologia, porque a gente teve mais de 16 mil candidatos para 320 posições que a gente abriu até esse último ciclo, né? E aí, quando a gente começa esse processo seletivo, o nosso foco é na parte de QI. Então, nós queremos pessoas que sejam aptas à resolução de problemas lógicos, e a partir daí o processo segue para algumas dinâmicas, né, onde as pessoas elas têm a gente tem a oportunidade de ver a questão de como ela se relaciona com o outro, né, então um trabalho em equipe, depois passam para as entrevistas, onde a gente checa a questão do porquê aquele jovem ele gostaria de trabalhar com a gente, também faz um match da questão da cultura e dos valores. Esse programa ele tem sido um sucesso, né, a gente tem uma taxa de retenção de 95%, e aí já falando em como a diversidade ela é relevante para o tema de inovação, nós temos números excelentes que partem de uma análise quando a gente olha para a região de Campinas, a gente tem uma foto da demografia. Então, no programa nós temos 52% de mulheres, 32% de pessoas negras e 9% com deficiência. E a gente não tem muito esforço para conseguir esse cenário, que não é uma surpresa, né? Quando a gente tira alguns filtros que normalmente a gente tem dentro dos processos, que é exigências de habilidades como idioma inglês, por exemplo, né? Ou a gente parte de alguma necessidade de que a pessoa tenha alguma habilidade específica de linguagem de programação. Então, nada disso é feito. A gente quer entender se a pessoa tem a habilidade de aprender rápido, né? Que tenha as habilidades que a Mariana comentou, né? Como criatividade, a questão de pensamento crítico, criatividade. São essas pessoas que nós queremos, né? Para construir o futuro, que, na verdade, a gente já está vendo aí toda a transformação. E uma outra coisa bem interessante também é ver como isso tem sido efetivo, né? O tema também estiveram aqui 2 colegas nossos para falar são 2 técnicos já formados pela DTA, para falar de tecnologias emergentes como a Web 3.0 e blockchain. Eles mostraram um exemplo de como eles aplicaram essa solução, né? Assim que formados, já tiveram toda a competência de nos suportar em um tema estratégico, que é a venda de exportação de serviços, né, para um cliente nosso na Alemanha. Então, é um programa que tem dado muito resultado e que também tem atendido toda essa parte de diversidade, que a Bosch também tem uma preocupação relevante. Posso só complementar um pouquinho o que a Amanda falou, que ela trouxe ali o aprender rápido, né? O aprender rápido e o aprender sempre. Eu estava Isso é verdade. Estudando algumas coisas aqui para trazer hoje, e o lifelong learning, que eu falo que é um termo que está hypado agora, né? Usando a gíria atual. E eu fico muito feliz como uma profissional da área de treinamento, né? Porque essa nossa necessidade de atualização constante e rápida, ela é cada vez, assim, é nosso dia a dia, nossa realidade. O quanto isso é inerente ao profissional, né? Quando eu falo de lifelong learning, eu estou falando de mais do que uma competência, estou falando de um mindset, né? O quanto a gente está aberto a aprender a todo momento e em qualquer circunstância. Então, a resiliência e a flexibilidade a gente vê que é bem relevante, porque essas pessoas elas precisam estar aptas, né, para querer entender o problema, para aprender rápido, para aplicar, entender que daqui talvez menos de um ano a gente já tem uma outra tecnologia que pode até melhorar o que foi desenvolvido há pouco tempo, né? Sim. Então, a questão dos soft skills é bem relevante nesse sentido. E a Amanda mencionou aqui 2 episódios que também são do podcast, e eu vou dar uma dica para vocês acompanharem todos os episódios. Entra nas nossas plataformas, escolha a plataforma de streaming da sua preferência. Tem muito episódio legal para você se informar, se capacitar, né? Sim. E ficar aí no hype do que tem de melhor no momento. Bom, a Amanda falou aqui da formação em tecnologias digitais, né, do DTA. De carreiras conectadas com os avanços da programação e da ciência de dados. Mas é importante também que profissionais de outras áreas, eles se adaptem à presença cada vez maior da inteligência artificial em seus ambientes de trabalho. A pesquisa Tech Compass daqui da Bosch 2025, realizada em diversos países, ela mostra que 53% dos entrevistados já usa a IA para trabalhar. Então, Mariana, quais são essas habilidades necessárias para se manter atualizado e interagir com a IA? Quais são as competências mais valorizadas no mercado
e que precisam ser desenvolvidas pelos trabalhadores, aí também o Gustavo para complementar, e quais as capacitações que a Bosch oferece para os colaboradores no BTC? Bom, acho que a gente falou um pouquinho, né, das competências que a gente precisa continuar desenvolvendo. A gente está falando de curiosidade, a gente está falando de criatividade, a gente está falando também de influência social, liderança. Eu acho que a gente trouxe um pouquinho isso nas nossas conversas, né? E, sim, no BTC nós já temos uma solução que a gente criou um curso que começou a ser entregue agora no segundo semestre, que chama AI for All, né? Porque a gente gosta de usar termos em inglês. E tem esse curso, ele é para os nossos colaboradores e tem a intenção de colocar todo mundo na mesma página, né? Da mesma condição de aprendizado. A gente traz conceitos básicos aí da AI e como interagir com ela. E agora já está no forno, está saindo na próxima semana um treinamento também de AI for Leaders, né? E a ideia do AI for Leaders, eu brinco, né? É um outro contexto. A gente tem que mostrar para a liderança quais são as ferramentas, né? Para que, como a Amanda trouxe aqui na nossa conversa, né? O líder precisa estar atento a não só o time dele influenciar, estimular, mas também entender como a AI pode ajudar no dia a dia. Eu brinco, né? Entender que mágica a varinha faz. Então, é essa a ideia e é esse o contexto que a gente vai trazer aqui para a liderança da Bosch na América Latina. Boa. O que eu posso complementar, acho que um pouquinho disso, né? É trazer também a questão do soft no desapego, né? Então, é também entender que para a gente aprender coisas novas, a gente precisa desapegar de algumas coisas, desapegar de processos, muitas vezes, e acho que a questão de adaptação ela vai ser cada vez mais falada no cenário atual, no fim. Então, é também pensar que a gente vai ter que se adaptar sempre, mas que a gente precisa também desapegar de algumas coisas que não fazem mais sentido ou que vão deixar de fazer sentido em talvez um curto prazo. Então, acho que, em adição a isso, é uma questão também soft nessa linha, assim, de olhar para o futuro e acompanhando o que a tecnologia vai trazer. Assim. Dados mundiais da pesquisa Bosch Tech Compass 2025 indicam que 8 em cada 10 pessoas têm planos de se capacitarem em inteligência artificial, especialmente nos países emergentes. E mais da metade, 54%, pretendem fazer isso por conta própria. E no Brasil são 63% das pessoas. Então, quais dicas que podemos dar para essas pessoas e como que elas podem se capacitar para trabalhar com o IA, Amanda e Gustavo e Mariana, né? Eu posso dizer que, primeiro, as pessoas não terem medo de começar, né? Porque muitas vezes o medo paralisa e as pessoas não sabem nem por onde começar. Eu vejo, porque a Mariana sendo responsável pelo centro de treinamento, eu vejo que tem vários treinamentos que a pessoa pode fazer e pode começar a se capacitar, mas ela tem até um receio de por onde começar, o que eu vou fazer, devo começar agora, devo esperar. Né? Acho que se a gente olhar o cenário há 2 anos atrás, ele já era bem diferente do que ele é hoje. Né? Então, uma dica é não espere, as coisas já estão acontecendo. Né? Por onde você vê alguma iniciativa dentro da sua área de atuação, já procurar. Hoje a gente tem muito treinamento gratuito ou de baixo custo. Eu acho que a gente pode deixar algumas dicas aqui no episódio, porque são muitos, né, que a gente tem. Tem vídeos no YouTube, enfim, a informação ela está diversa dentro da internet. Né? Hoje é possível, sim, se capacitar. E uma outra dica a gente já falou dos soft skills. Né? Então, a gente precisa estar preparado para lidar com tudo isso, para enxergar onde a gente tem potencial, seja dentro de uma área de desenvolvimento, uma área de tecnologia ou dentro da área de processos. Eu acho que ambos precisam se unir, entender até onde o escopo, né, ele pode ir ou se complementar. E através dessa criatividade, de um pensamento sistêmico, você conseguir enxergar essas oportunidades. Hoje, por exemplo, a gente tem dentro da divisão que eu trabalho, né, a área que eu sou responsável, tem um outro time que também é responsável pelo CIP, que é a melhoria contínua dentro da organização. E ali a gente encontra muitas oportunidades de trabalhar com temas diversos, que hoje eles são manuais, ou são feitos de uma forma que ele poderia ser melhorado. E tudo isso é feito através de metodologias, né? Então, também procurar metodologias que podem te ajudar nesse dia a dia, porque a partir daí você tem uma maior clareza de como os processos eles podem ser melhor estruturados, eles podem ser
transformados e como você usa a inteligência artificial para isso, né? Então, não somente dentro da área de tecnologia, mas procurar outras metodologias, seja de jornada de usuário, né? Quando a gente fala de UX, por exemplo, ou como melhorar essa parte de soft skills que a gente tem conversado. Então, tudo isso é relevante dentro de um contexto, né, onde a gente fala que a IA ela transforma, mas ela precisa da pessoa para poder indicar para que aquela ferramenta ela vai ser utilizada. Porque a IA é uma ferramenta. Se você não tem uma pessoa, né, para identificar qual que é o meu problema que aquela ferramenta pode resolver, ela não tem função nenhuma. Então, é importante que a pessoa esteja preparada nesse sentido também. Então, olhar o todo, né? Quais são as metodologias, quais são as ferramentas que eu preciso ter para eu conseguir atuar com os temas de tecnologia, né? Não só para técnicos e para a parte de desenvolvedores, mas também essas competências de metodologia e soft skills. Eu e o Gu, a gente estava conversando sobre protagonismo. Exato. Né? O quanto isso é importante nessa era. Eu fico até um pouco ansiosa, e abrindo meu coração aqui para vocês, né, com tudo que está acontecendo. O quanto a gente tem que se manter atualizado. Respira. E é um passinho de cada vez. Né? Eu acho que começa, é o que a Amanda trouxe. Começa, estuda, veja um vídeo, seja curioso, né, ou curiosa, vá atrás da informação. Aos poucos, você não tem que dominar a IA. Eu acho que a gente não vai conseguir. No ritmo que ela evolui, a gente não vai conseguir dominar a IA. Mas seja o protagonista da sua carreira. Busque aprender o tempo todo. Né? Exato. Não, eu acho que é muito do que vocês falaram mesmo. Conhecer as ferramentas. Porque você pode usar daí a IA para te direcionar. Né? Então, fala assim, pergunta para a IA o que é interessante, o que é relevante, no fim. Mas você precisa conhecer o básico. E precisa de um primeiro direcionamento, como a Amanda falou. Mas o protagonismo, para mim, acho que ainda está acima de tudo, que é essa vontade mesmo, no fim, de ir atrás e de, né, a curiosidade de conhecer mesmo. Essa é uma boa hora para a gente ir para um novo quadro aqui no Bosch Talks. O Deleta ou Salva. Nele, a gente lança uma afirmação para vocês convidados relacionada ao tema do episódio. E ela pode ser verdadeira, e aí merece ser salva, ou é falsa, e aí é melhor deletar aí da memória. Então vamos lá. Mariana, Amanda e Gustavo. A afirmação é a seguinte: a inteligência artificial vai acabar com os empregos? E aí, a gente deleta ou salva essa ideia? Eu deleto. Eu deleto. Gostaria até de colocar um ponto aqui, né? A gente vê que as áreas, como a gente comentou no início, os setores, eles estão passando por transformações e é importante que as pessoas elas entendam, né, o que são essas transformações e como isso pode impactar o dia a dia delas. A gente já vê, por exemplo, dentro das pesquisas do Fórum Mundial de Economia, a gente vê que existe uma tendência de alguns empregos serem eliminados, mas outros já estão em projeção para serem criados até 2027. Então, a gente vê, por exemplo, soluções em áreas de saúde que antes eram imagináveis, né? Então, está melhorando a qualidade de vida das pessoas, também está trazendo, né, uma maior eficiência em relação... Eu posso ficar na minha casa porque eu tenho um sistema que me monitora, eu não preciso ficar o tempo todo dentro do hospital. Isso também libera tempo para as outras pessoas. E dentro dos negócios do dia a dia, é isso. É a pessoa estar preparada para identificar onde é que estão os potenciais, né, que você pode criar soluções que não existem ainda. Né? Isso depende muito do fator humano. Isso a IA não vai conseguir resolver para a gente. Né? Então, usar da criatividade, usar do que a gente tem de melhor enquanto ser humano para potencializar essa parceria. Então, é o que eu complemento a partir do que a IA pode me potencializar. Eu acredito que a gente ainda vai ver esse número muito maior em relação a percentual, porque através de terem as pessoas certas nas funções corretas, a gente consegue agregar valor para o negócio, né, e entender onde é que estão os potenciais de serviços ou negócios que ainda não existem. Né? Eu ia trazer um pouquinho que essa pergunta é legal, no fim, né, do deleta ou salva nesse caso, porque quando a Mari falando um pouquinho dessa coisa da ansiedade, né, a gente fala, eu vou dar conta disso ou não. E a ansiedade e o medo colocam a gente numa posição muito catastrófica, às vezes, né? E a gente fala, isso vai acabar com o emprego? Não, né? Assim, e a gente não pensa que ela vai criar coisas novas. Então, a gente vai sempre numa linha muito de, isso aqui vai mudar negativamente a forma como a gente faz as coisas, ou a forma como a gente interage.
E, no fim, esse sentimento não coloca a gente projetar o tanto de coisa boa que ela vai trazer também, né? O tanto de coisa nova que vem por aí. Então, acho que é legal da gente começar também a projetar sucesso nesses momentos, né? Que eu acho que isso também está muito ligado nesses temas. E isso vai muito em linha do que a gente conversou, de como eu me preparo. Porque uma coisa eu acho que é a realidade, né? Quem não está preparado vai tomar a posição, vai ter a posição tomada de quem está preparado, né? Então, é muito importante que as pessoas entendam o cenário, o momento que a gente está vivendo e se capacite, né? Então, procurar pelos treinamentos é relevante, porque não é algo super complexo, é entender realmente o que eu preciso e aí, a partir daí, como é que eu atuo, né? Eu li uma frase que falava exatamente isso, Amanda. A IA não vai acabar com os empregos, mas as pessoas que vão estar preparadas, né, que conhecem a IA, vão ter mais vantagem competitiva aí no mercado de trabalho. Eu acredito muito nisso, porque se a gente olha o que a empresa está buscando hoje, ela está buscando eficiência e se manter competitiva, né? Então, ela precisa dessas pessoas com habilidades para poder trabalhar com a inteligência artificial. Sim. E, Gustavo, as empresas e até entidades públicas, privadas, elas podem apoiar aí os trabalhadores né, na adaptação às novas tecnologias? Com certeza, no fim, né? Acho que a gente falou muito aqui de que ninguém faz nada sozinho, então a gente fala, a IA caminha com o ser humano, no fim, né? Ela não funciona sem o outro, né? A Amanda também comentou da nossa escola técnica, uma parceria Bosch e Senai, então a gente vê cada vez mais que a gente constrói parcerias e pontos para a gente se fortalecer. Quando a gente vê a questão da indústria, né, ou da empresa com as entidades públicas e privadas, a gente precisa se suportar no fim para que uma supra a demanda da outra, né? Então, vamos falar da universidade, por exemplo. A universidade em si, ela precisa conhecer a realidade da indústria para poder preparar as pessoas para o que a gente está contratando, ou para o que a gente está procurando. Mas a gente também precisa conhecer a realidade da universidade para levar o que é melhor para formar para essas pessoas. Então, a gente precisa sim caminhar junto para poder construir da melhor forma. E, no fim, eu falo que os dois têm que estar dispostos, porque é um trabalho que não é simples, no fim, mas a gente tem que estar disposto a ir até a universidade para conhecer e entender a realidade. A universidade também tem que estar disposta a vir e a gente, claro, tem que abrir as portas cada vez mais para a gente poder construir isso em parceria. Então, eu vejo que, no fim, não adianta a gente esperar da universidade sem que a gente leve conteúdo e conceito para eles também do que a gente está procurando. Senão, no fim, eles vão continuar formando pessoas boas, mas que talvez não estejam no foco, né, olhando para o usuário como centro. Talvez essas pessoas estejam super capacitadas, mas não na mesma velocidade ou não no mesmo tópico que a gente. Então, a gente precisa caminhar junto para que essas pessoas cheguem com a tendência e com a hype que a gente precisa, no fim, né? Gu, eu acho que não é um comportamento diferente do mercado, é uma nova competência que está surgindo, mas esse comportamento da colaboração entre público e privado, né, ela já existe. É um exemplo aqui está a Amanda falando do DTA. E isso vai precisar continuar existindo, que a questão aqui é uma competência agora diferente. Perfeito. Só para ilustrar esse tema, a Bosch Tech Compass 2025, ela mostra que 61% das pessoas ouvidas, elas não receberam treinamento no local onde trabalham. E no Brasil, foram 80%. Né? Então, e se você quiser olhar nossa pesquisa, Bosch Tech Compass, acesse o nosso site, bosch.com.br. Bosch se escreve com SCH e procurar lá dentro por Bosch, pesquisa Bosch Tech Compass 2025. Aline, deixa eu só puxar um gancho rápido que você pôs desse dado, né? Primeiro, que dá para a gente uma sensação e um sentimento de muito orgulho quando a gente vê a Mari falando, por exemplo, do que a gente atende treinamento para essas pessoas, né? Então, também coloca a gente numa posição, acho que à frente do mercado, quando a gente olha, mas também acho que traz um pouco do ponto do protagonismo que a gente comentou lá atrás, né? Então, do quanto, assim, talvez se você está numa empresa que não tenha isso, não espere que ela ofereça, vai atrás, no fim. Então, também cria essa posição para poder também se diferenciar e ir para essa linha do conhecimento. Afinal, a gente está falando da sua carreira, da sua empregabilidade, né? Isso ninguém te tira. Eu acho que esse protagonismo, se tiver uma palavra para ficar aqui nesse podcast, eu acho que protagonismo. Muito bem. Então, queria saber de todos vocês como que as habilidades em IA elas podem ser usadas, então, para promover a diversidade e inclusão no local de trabalho, que é um tema super importante também. A Amanda comentou um pouquinho, né, sobre o DTA também, mas o que vocês podem trazer para a gente?
Bom, posso puxar um por aqui, depois a gente debate juntos, né? Mas que, no fim, é um tema que a gente... De novo, acho que a gente falou de muita coisa aqui que precisa de pessoas, né? E o tema de diversidade, equidade e inclusão não é diferente. A IA pode ajudar muito a gente. E aí, trazendo um pouquinho do gancho que eu falei do recrutamento lá no começo, se a gente tiver pessoas por trás da inteligência artificial que construam uma tomada de decisão sem vieses e muito mais diversa, digamos assim, a gente vai ter também uma IA muito mais preparada para tomar decisões sem vieses. E isso a gente tira um pouco do fator humano, que pode ser um fator de tomada de decisão enviesada. Então, isso é bastante interessante. E um outro ponto que eu estava vendo também, né, dando umas lidas para a gente poder conversar, é a questão de acessibilidade. Então, nem tudo a gente vai conhecer, e, né, acho que isso vale para todos os temas, e a acessibilidade pode também ser um fator que a IA pode ajudar bastante a gente a conseguir entregar um ambiente mais acessível para as pessoas. Assim. Eu acho que o tema como a DTA, né, que nós estávamos Exato. falando, já suporta na questão de trazer mais essa diversidade para um futuro. Então, são jovens que estão entrando e podem suportar, fazendo parte de criar essas soluções e também da tomada de decisão, de já ter essa empatia de olhar para o outro, né, de ter essa diversidade e poder eliminar, reduzir esse viés que a gente ainda existe, né? Quando a gente fala tecnologia, ela, infelizmente, ela não elimina isso, ainda tem o fator humano, sim, que é quem constrói isso, né? Acho que eu só traria um ponto adicional aí, né? No fim, a questão da construção, mas a tecnologia, ela caminha com o ser humano, né? Então, quanto mais o usuário é diverso, também ela aprende com o usuário. Então, acho que também aí a gente garantir a diversidade para o usuário também, para ir contribuindo com a inteligência artificial. Né? É a associação, né? De novo, a gente está falando associação, porque o ser humano também é enviesado, cada um no seu viés, né? Agora, como a gente pode agregar a tecnologia para diminuir esse viés? Eu acho que é sempre a gente olhar o conjunto que a gente vê perspectivas positivas. Exato. Agora vamos para o quadro A Bosch Responde. O que não falta é assunto quando o tema é inteligência artificial, né? Então, todos os meses, através das nossas redes sociais, nós abrimos a caixinha de perguntas A Bosch Responde e a audiência manda pra gente. Então, se você quiser fazer parte aí do nosso podcast, manda pra gente, que todos os meses tem lá uma caixinha de perguntas. Então, vamos para a primeira pergunta. Oi, aqui é o Everton Barreto. A minha pergunta é: a aplicação da inteligência artificial nos negócios é muitas das vezes vista como um processo simples. Quais os desafios da aplicação da inteligência artificial nos negócios e como superar os principais obstáculos no mundo corporativo? Bom, posso responder. Eu vejo que hoje os principais desafios é em relação a ter clareza no problema que você quer resolver. A inteligência artificial, muitas vezes as pessoas querem aplicar porque acham interessante, acham que precisa aplicar, mas não sabem qual é o problema exatamente que essa IA ela vai resolver. E aí, de novo, eu volto nos temas que a gente já discutiu aqui, em relação aos soft skills. Você precisa ter a pessoa certa, na posição correta, né, para que essas pessoas elas entendam onde é que estão as oportunidades que vai gerar valor para o negócio. Né? Porque se você não faz de uma forma estruturada, isso vai gerar uma frustração e perda de recurso. Então, é entender, e aí, de novo, a gente precisa daquela parceria, a habilidade, né, da pessoa, as competências que ela precisa ter para fazer essa análise de processo, para entender onde é que estão as oportunidades e usar de ferramentas que suportem isso. Né? Então, entender qual que é a dor do seu usuário, escutar o seu cliente, né, para que você está desenvolvendo aquela solução e como você escala aquilo depois. Eu acredito que a parceria entre a área de desenvolvimento, né, que também tem que ter algumas competências para suportar isso, e a visão da área do que eu tenho de oportunidade, e já usar a inteligência artificial para suportar nessa visão, ter dados estruturados, entender onde é que estão os potenciais dentro da organização, é onde suporta. Então, você primeiro precisa ter clareza, e depois você consegue ter uma aplicação melhorada. Até quando a gente fala de escalabilidade, né? Então, o que você precisa? Começa pequeno, faz um protótipo, entende o que você quer desenvolver, testa aquilo e depois você escala ou você começa a incrementar. Isso é importante, né, para que você não tenha frustração no que você está entregando. Então, realmente precisa ter clareza. Hoje eu vejo muitas vezes tendo demandas de usuários para dentro das áreas que faz a parte de desenvolvimento, mas eles não sabem exatamente o que eles querem, né? E esse é eu acho que é a maior dor que tem dentro da área, quando a gente vê soluções que, infelizmente, não são eficazes dentro da organização.
Oi, meu nome é Marília e a minha pergunta é: como deve ser o olhar das empresas para o desenvolvimento de skills relacionadas à inteligência artificial para os colaboradores? Bom, eu posso responder essa. Eu acho que tanto o colaborador, o indivíduo, né, que a gente já falou aqui, tem que ficar antenado no que está acontecendo, a empresa também. Quando a gente coloca a inteligência artificial como uma das competências importantes para o nosso negócio, a gente precisa entregar para os nossos colaboradores treinamentos alinhados à nossa estratégia, né? Então, aqui a gente já está fazendo. Eu fico muito feliz e orgulhosa de estar um pouquinho à frente aí do que o mercado brasileiro está fazendo, como você trouxe para a gente, Aline. Então, é isso, né? Quando a empresa olha as competências em inteligência artificial, se torna uma competência relevante para a nossa estratégia, precisa estar aqui no programa de capacitação dos nossos colaboradores. Oi, aqui é a Tamires Santos e a minha pergunta é: como a IA está cada vez mais presente no nosso dia a dia, quais habilidades serão importantes para os profissionais se adaptarem a essa nova realidade? Posso puxar o gancho dessa resposta no fim. Eu vejo que a gente falou muito de soft skill, acho que IA é a primeira hard skill que entra como tendência de futuro, né, quando a gente fala dos comportamentos e das habilidades do futuro, mas eu trago também uma importância da gente transformar a cultura, né? Então também é uma questão de a gente falou um pouquinho da questão do desapego e do protagonismo, e é essa cultura que a gente precisa transformar. A gente sabe que transformar a cultura dói, né? Que não é fácil, porque a gente tem que quebrar muitos padrões. Por outro lado, a gente vai ter que cada vez mais trabalhar isso, porque a gente fala de um ambiente de transformação. Então, olhar como a forma como a gente interage com a tecnologia talvez seja bastante importante, além de todas as soft skills que a gente já comentou. Então, para mim, essa transformação cultural precisa acontecer para que a gente consiga acompanhar essa tendência de transformação e mudar comportamentos mais simples no contexto. Oi, aqui é o Gesiel Signorelli e a minha pergunta é, referente ao avanço da inteligência artificial e da automação, como que as empresas podem equilibrar o aumento da eficiência com a preservação de empregos para garantir um futuro sustentável para os seus colaboradores? Obrigado, pessoal. Abraço. Boa, legal. Bom, acho que a gente comentou um pouquinho também. A gente fala que quem está usando a IA ou quem está se preparando para isso tem uma certa vantagem. Acho que assim como a IA entrega eficiência para muitos outros processos, para a nossa carreira também. Então, no fim, a gente vai se destacar com base nas pessoas que não estão. Claro que a gente fala que também ser protagonista tem os seus riscos, né? Então, também isso vem com uma responsabilidade, no fim. Eu acho que é também entender que muitas vezes vai dar errado e que a gente vai ter que saber lidar com essa frustração em alguns momentos, mas que ela vai ser um diferencial competitivo, porque a gente saber lidar com a frustração também é um ponto de fortaleza quando a gente olha para a carreira, mas também para as tecnologias. Então, para mim, é essa questão do protagonismo, mas entendendo que em alguns momentos pode ser que nem sempre vai ser positivo. Às vezes ela vai dar pode colocar a gente em algumas situações adversas, mas que no fim é importante para a gente se fortalecer e se diferenciar de quem não está ainda nessa onda. Oi, pessoal. O meu nome é Gabriela Basilino e a minha dúvida é a seguinte: com a inteligência artificial ganhando cada vez mais espaço, como as empresas podem apoiar seus colaboradores na adaptação a essas mudanças e ajudá-los a desenvolver as habilidades que serão importantes no futuro? Posso pegar essa? Acho que falamos bastante, né, sobre isso. Se é um tema relevante estrategicamente para a organização, e nesse momento IA é. Então, apoiar no desenvolvimento, seja por treinamentos formais, seja aprendizado informal, com colegas de trabalho que já estão mais à frente nessa competência. A questão é ter a estrutura, né, para se capacitar, seja formal ou informalmente. Eu acho que eu posso adicionar um exemplo aqui, né? Dentro da unidade de negócio que eu trabalho, a gente tem o tema do CIP, que eu comentei, da melhoria contínua. Então, a gente realmente fomenta isso nas pessoas, né? A olhar em oportunidades de melhoria dos processos. E a gente tem um workshop de ideação anual. E a ideia desse workshop é trazer input para as pessoas através de speakers externos ou dentro da própria organização, para a gente poder ver onde é que a gente tem potencial de aplicar alguma tecnologia ou solução que a gente ainda não utiliza, ou pensar, né, trazer insights a partir do momento do que foi ouvido para a gente pensar em oportunidade. Então, geralmente, esse workshop ele tem 2 dias. Um primeiro dia é mais reflexão para você ouvir, e o segundo dia é o dia de fazer ideação mesmo, né, de pôr a mão na massa e começar a trabalhar nas ideias.
Esse ano a gente resolveu fazer de uma forma muito mais estruturada. Então, a gente mapeou as oportunidades dentro de todos os processos. E aí, junto com a gente, né, os especialistas das áreas, não estou falando de liderança, estou falando das pessoas que estão no dia a dia trabalhando com essa melhoria contínua, elas participam desses workshops, nós fomos mais de 170 participando, e nós criamos uma plataforma onde as pessoas tinham a oportunidade nós conectamos essa plataforma com uma LLM, para que as pessoas tivessem a oportunidade de usar a Generative AI para entender como é que ela pode intensificar essa questão de potencial, né, do que ela faz e como esse processo pode ser transformado a partir do uso de tecnologias diversas. Foi bem interessante porque as pessoas ficaram muito motivadas em usar isso, então foi uma forma da gente fomentar também o uso dessa tecnologia no dia a dia. Eles viram o potencial que tem, né, de você trazer essa parte do pensamento crítico, da criatividade, do pensamento sistêmico, né? E a partir daí você conseguir enxergar novos potenciais ou formas de fazer o mesmo processo. Nós conseguimos criar um roadmap para o próximo ano com oportunidades incríveis, né, de trazer melhoria para o processo e a forma que essas pessoas, né, aí falando um pouco da questão cultural que você trouxe, as pessoas elas enxergam isso como potencial, como oportunidade. São pessoas que a gente vai sempre precisar ter na organização, porque elas têm suportado a olhar o processo de uma forma diferente e, a partir daí, a gente conseguir trazer novos negócios para dentro da organização e suportar os nossos clientes da melhor maneira. Eu vejo que é um combinado da forma prática, de como as pessoas utilizam e, a partir daí, como é que elas usam no dia a dia, né? E depois também a gente conseguir ver, tá, então, a partir de agora, como é que eu consigo pensar ainda mais à frente, né, além daquilo que eu já vi. Então, eu vejo assim que a organização também fomentar isso para dar essas oportunidades para as pessoas ver o valor que elas têm. Se não forem elas imputando essas informações, a gente não consegue chegar no processo ideal, né, que foi pensado. Olá, aqui é Débora Trevisan. E a minha pergunta é: quais são os erros mais comuns e o que as empresas devem ficar atentas quando decidem implementar a IA e automação nos seus processos? Eu vejo que a parte do erro, ele está muito relacionado com o que a gente já comentou aqui sobre os desafios, né? Então, se você não tem a pessoa certa na posição correta, dificilmente você vai conseguir aplicar. E aí eu volto naquele tema de ter a frustração e desperdício de recursos em algo que você poderia usar de uma forma melhor, né? Então, trazer as metodologias, trazer pessoas que têm esse pensamento crítico, que pensa de uma forma sistemática, né? Entende onde é que estão as oportunidades de um processo para depois trazer isso para aplicar uma solução, uma inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia que seja, né? Então, você precisa ter as pessoas certas dentro da organização, pessoas preparadas para conseguir suportar no sentido de o que eu quero trazer enquanto solução, né, e como que eu implemento essa solução uma vez que eu validei que é isso que o meu usuário final, meu cliente precisa, e aí tem que ter sucesso, né, na questão de escalar essa ferramenta, essa solução, e ter a questão de ter um cliente satisfeito com aquilo que foi feito, né? Bom, e para encerrar aqui o nosso episódio, vamos para o quadro Bosch Break, que é aquele momento, sabe aquele momento que a gente encontra os colegas no corredor e troca alguma informação, alguma dica? Então, a gente queria saber de vocês qual a dica que vocês deixam aqui para os nossos ouvintes, seja um livro, um podcast, um filme, enfim, fiquem à vontade. Bom, vou começar. Eu gosto da linha de podcast, né? Sou mãe solo, então me falta tempo. Então eu gosto... Pode fazer propaganda ou é melhor não falar? Pode? Claro. Eu gosto da UOL, do Tilt. Eu acho que traz uma linguagem bem acessível e eles têm bastante capítulos falando sobre inteligência artificial. É alguma coisa que eu uso para me manter atualizada ali neste tema. De tudo que foi falado aqui, eu queria deixar, acho que, uma reflexão, um exercício, né? A gente falou muito sobre... As pessoas têm muita questão do medo, né, de ficar paralisado. E agora o que eu faço? Como é que eu entro nesse universo? Como é que eu começo a aprender sobre inteligência artificial? Através da utilização, né, de inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo, eu sugiro que as pessoas elas comecem a exercitar a criação do futuro do trabalho, né? O que eu faço hoje? Criar uma linha do tempo, como o meu trabalho era há 2 anos atrás. O que meu trabalho provavelmente pode se transformar, né? No que ele pode se transformar daqui a 2 anos? Quais são os tipos de habilidades que eu preciso ter? Quais são as minhas fortalezas, né? Que me pode manter nesse cenário?
e o que eu preciso continuar aprendendo para garantir que isso só se reforce, né? Então, quais são as competências e domínio que eu preciso aplicar, sabendo que é uma área que eu gosto de atuar, que eu quero ter uma continuidade, eu quero fazer parte dessa transformação. Eu acho que trazer isso para o papel, né, ou trazer esse exercício de uma forma clara e visual, pode te ajudar a entender. Então, a partir de agora, a partir de todos os treinamentos que a gente tem disponível, que seja gratuito, seja através da organização, a gente falou muito sobre o protagonismo, isso vai muito em linha, né, de você entender e trazer essa clareza, né, do que a inteligência artificial ela impacta na minha vida, mas como eu posso usar isso também para potencializar o que eu posso ser em relação à carreira ou do que eu estou fazendo, né, no futuro com a inteligência artificial. Boa. Nós falamos bastante de tecnologia, mas a gente também falou bastante de pessoas, né? Para mim, a dica que eu deixo, que é uma coisa que eu tento levar, é conversar mesmo com as pessoas, no fim, né? Então, que nem a gente fala assim, é conhecer pessoas diferentes, é você conhecer a história das pessoas, porque no fim a gente fala cada vez mais de um futuro focado no usuário, né? E focado na pessoa como centro de qualquer tecnologia. E a gente está disposto a ouvir a história das pessoas e estar com pessoas diferentes é bagagem para a gente também falar sobre comportamentos e também entender o que a tecnologia vai suportar, porque no fim somos diversos, né? Então acho que para mim essa grande riqueza assim vamos nos conectar com as pessoas e conhecer histórias diferentes, assim. Para mim isso faz bastante diferença. A dica aqui, só terminando, Aline, só vai. É isso. Abre o coração. Sem medo. Começa. E vai. E vai. Muito bom. E chegamos ao fim desse episódio do Bosch Talks. Pessoal, com o mercado de trabalho em constante mudança, aprender sempre se tornou uma exigência para todos os profissionais. Afinal, os melhores resultados vêm quando a IA e as pessoas trabalham juntas. E se você se interessa por esse assunto e quer saber mais sobre inteligência artificial, aproveite para conferir o episódio 5 da 3ª temporada do Bosch Talks, em que falamos sobre as aplicações de IA no nosso dia a dia e como ela já está mudando o nosso presente e pode transformar ainda mais o nosso futuro. Também vou deixar aqui na descrição do episódio o link da pesquisa Bosch Tech Compass 2025 para você conferir todos os dados e se atualizar. E obrigada a todos vocês que compartilharam aí muita informação e muitas dicas com a gente hoje no nosso programa. Obrigada, Obrigada, viu, Aline? Foi muito legal. Até o próximo episódio.